Cláudio Rufino e Prof. Felipe Santos. Que legal, né? Bom, O João é do rock and roll também. É? Então... Vamos começar a falar eu sempre fui em Israel e estive lá algumas boas vezes, e eles sempre me falaram da versão dos 70, né? Que é como se fossem os primórdios daquilo que também a gente entende como sendo a Bíblia hoje. E você dava uma explicação aqui, Rufino, muito bacana sobre isso, né? Que os 70 tem também a ver com o Sinédrio, que tem a ver lá com Moisés, os 70 lá. Dá uma visão geral, porque muita gente já ouviu falar da versão dos 70, mas não sabe exatamente o contexto disso. Exato. Bom, primeiro, o que é essa tradução dos 70? Também chamada de Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento hebraico, parte aramaico, para o grego. Tá? E isso vai nascer no século III antes de Cristo, né? E aí eu acho que o Felipe vai explicar a parte histórica, né, Felipe? Né? Do Ptolomeu Filadelfo e tal, que é bem bacana, né? E o que acontece? De acordo com a lenda, ele tinha pedido para 70, ou algumas outras tradições dizem 72 anciãos que fossem fazer essa tradução para que ele pudesse ter os textos dos judeus dentro da sua biblioteca. Bom, esse Ptolomeu, é o Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu Filadelfo, ele é egípcio. Egípcio. É um rei. Exato. Helenista, porque ele faz parte de toda uma família que vai dominar, pós a morte de Alexandre o Grande, aquela região. E, posteriormente, ele também assume o poder de toda a região onde está o povo judeu naquela época, chamada de Judeia, naquele momento. Então a gente tem aí, gente, olha que... É fora de sério. Para você ter a Bíblia hoje na mão, você tem que amar a palavra de Deus, porque o trajeto que ela fez é maravilhoso. Houve um tempo, através de Alexandre o Grande, o pai dele se chamava Filipo, né? Então eles dominaram uma região ali também do Egito. E depois, com a saída dele e tudo mais, esse tal de Ptolomeu Filadelfo encomenda uma versão de tudo aquilo que estava escrito, porque ele queria saber um pouco dessa história dos judeus, dos hebreus, né, de todos os profetas, os reis, os juízes, os heróis e tudo mais. Então, agora ele vai encomendar isso. Nós temos aí uma primeira coisa mais organizada, que nós podemos chamar da versão Septuagésima. Septuaginta. É. Né? O termo é esse. Septuaginta. E aí o que acontece nesse conjunto todo? Quem nos conta essa história é um livro apócrifo, tá? De José e Azenete. É um livro que conta toda a história da Septuaginta, e é um livro que não entrou nas Sagradas Escrituras, é um livro bastante interessante, é um apócrifo hoje do Antigo Testamento. Aliás, vamos tirar da cabeça das pessoas que livros apócrifos não são livros bons, porque tem muita gente que pensa assim, não, mas isso é um livro apócrifo. Gente, livro apócrifo é um livro histórico, mas não caberia tudo na Bíblia, certo? Então teve que ter uma certa seleção, mas são fontes de estudos. Para que a gente conheça o ambiente da época. Alguns são heréticos, outros não. Do ponto de vista de tudo não dá para aceitar, também tudo não dá para rejeitar. Agora, nós estudiosos os utilizamos para a compreensão do contexto da época, né? Então, nesse sentido, é esse livro que contava essa história, daí que vem, que a gente sabe dos 70, vem desse livro, na verdade, né? Aí o que acontece, tá? É feita uma tradução. Essa tradução, ela fica muito popular entre os judeus helenistas. E um dos porquês Ptolomeu Filadelfo pede que essa tradução seja feita, é porque na região do norte do Egito, na região de Alexandria, havia uma comunidade judaica tão forte, que próximo dali, em Elefantina, eles chegaram a construir um templo que rivalizava com o templo de Jerusalém. Uau. Eles faziam sacrifícios ali,
e eram rivais do Templo de Jerusalém, para se ter uma ideia, né? E ali se desenvolve todo um judaísmo helenizado, que de alguma maneira, algumas linhas vão dialogar com a filosofia grega, outras vão rechaçar um pouco mais a filosofia grega. É dentro desse ambiente, por exemplo, que nasce o livro de Eclesiástico. É aí que nasce o livro de sabedoria, dentro dessa região, não é? E dentro dessa cultura de um judaísmo que está na fronteira com esse mundo helênico, né, com essa cultura grega. Bom, aqui há um detalhe interessante. Esse texto das 70 também tem a ver com algumas questões que estão postas dentro das Sagradas Escrituras. Quando a gente lê, por exemplo, o texto referente à Torre de Babel e o contexto que está posto, no capítulo 10 do livro do Gênesis, aparece lá que foram 70 línguas faladas naquele momento, e 70 povos, 70 nações. Portanto, trata-se aí de um termo, 70, que designa todo mundo, tá? Aí o texto de Gênesis, lá no final, e depois o início do Êxodo, vão fazer referência que a família de Jacó tinha 70 pessoas, e eles vão parar no Egito, 400 anos depois, viram um povo que é o povo de Israel. Depois, nós temos uma outra referência à questão dos 70, que é muito interessante, agora já um pouquinho antes da época de Jesus, o número de membros do Sinédrio, 70 mais 1. E por que que isso ocorre? Isso ocorre porque o Sinédrio era compreendido como aquele que era autorizado a propagar a Torá para toda a humanidade. E dentro da Mishnah, que é a lei oral dos judeus, existe um tratado que mostra quais são as regras do Sinédrio. O Sanhedrin é o nome, depois isso foi colocado dentro do Talmud também, né, que é um livro que condensa essa lei oral. Lá se fala a respeito do fato de que é 70 mais 1, porque eles são representação de toda a humanidade. E nesse sentido eles vão retomar um Midrash. O que é um Midrash? O Midrash é uma narrativa que intenta explicar aquilo que é lacuna dentro das Escrituras. E nesse sentido o Midrash, que é o Midrash Agadá, que a gente chama do hebraico, o Midrash narrativo, de um rabino chamado Ben Ishmael, contando aquilo que é a história do Gênesis, sobretudo do Êxodo, porque o Midrash Rabá dele é sobre o Êxodo. Ele fala a respeito do fato, olha que interessante isso, que quando Deus fixou a aliança com o povo de Israel no Monte Sinai, no capítulo 19, que é o dia de Pentecostes, Shavuot, tá? Porque se você conta, pós-Páscoa, 50 dias, dá o dia que eles estão no pé do Monte Sinai, ok? Ele diz que antes de Deus fixar a aliança com Israel, ele chamou todos os povos ao Monte Sinai, falando na língua deles. Então Deus chamou os egípcios, Deus chamou os babilônios, segundo esse Midrash, Deus chamou todos os povos, comunicou na língua deles a Torá, mas eles não aceitaram. O único que aceitou o menor dos povos, Israel. Nesse sentido, então, lá no texto de Pentecostes, na obra lucana, há referência aos 12, mas também aos 70. Por quê? Porque agora é a comunidade autorizada a falar todas as línguas do mundo. É o que ocorre em Atos capítulo 2, retomando esse Midrash, essa cultura. E aí um outro detalhe maravilhoso, existe um outro Midrash, bonito demais, que fala o seguinte, que quando as línguas foram divididas, cada nação recebeu um anjo para ensinar essas línguas. Aí Paulo vai falar da língua dos anjos, porque é toda a língua da humanidade. Essa cultura judaica é muito interessante. Ainda tem um outro 72 aí que é interessante. Quando Jesus, ora envia 12, ora envia os 72. Exatamente. Quer dizer, Lucas 10. Tudo tem uma ligação maravilhosa. Que nos leva ao primeiro desenho. Opa, joga aí. Vamos lá. Primeiro desenho na tela, por favor. Hoje nós temos 2 aqui. É interessante que nós falamos aí... Vamos afastar um pouquinho aqui. Só afastar um banquinho para lá e para cá. Gente, João, fiquem à vontade, tá bom, gente? Olha só. Nós temos aí numa versão
do mais Ptolomeu mangá, Filadélfia. que eu recebi uns recadinhos muito legais de mães que falam que os filhos gostam, né, dos desenhos. Exato. E aí eu falei, não, beleza, vou caprichar, vou fazer uns desenhos que a molecada curte. Os pais aí chamam a criançada para a sala, porque agora tem aula com desenho. E é interessante que nós vivemos bem esse, como o João falou, ali, marcando ali Alexandria, né, próximo ao delta do Nilo. Você já tem ali no Egito, né, um Egito já com essa influência grega muito grande, principalmente, né, após a morte de Alexandre o Grande, o que posteriormente a essa morte também e a divisão do seu império entre os seus generais, que nós veremos ali também o cenário ali do livro de Macabeus. Então é um conteúdo, um contexto muito rico. E aqui nós vemos também que, por causa da exposição da vida dentro desse contexto helênico, os judeus eles vão precisar manter a sua tradição, a sua fé, a sua identidade viva. Então, vai ocorrer, por causa disso também, essa necessidade de tradução. Ptolomeu Filadélfia ele vai sofrer uma influência positiva até do seu, digamos assim, seu assessor, o cara que cuida da sua biblioteca. Que vamos pensar o seguinte, hoje nós temos um celular, inclusive antes do programa a gente falava, né, do Verbum, né? Hoje temos muitos aplicativos, a tecnologia nos favorece chegar até certas informações. Mas imagina naquele tempo sem os recursos de hoje. Ou você tinha os manuscritos, ou você tinha tabletes de argila, ou você estava escrito em couro de animal, na pedra. Então, manusear esses documentos era algo difícil. E como é que você vai traduzir, né? Até eu acho complicado usar esse termo traduzir. Eu acho mais interessante usar adaptação. Porque não é só você trocar a palavra, é você colocar essa palavra dentro do contexto e dar o valor mesmo que ela tem dentro daquela cultura. Então, segundo a tradição, vem 72 rabinos lá de Israel para fazer essa tradução. Diz essa tradição também que demora por volta de 72 dias. Né? Algumas fontes dizem isso. E quando eles terminam, né, esse trabalho, os judeus ali vão gostar bastante, isso vai ser aprovado, e a princípio eles vão fazer essa tradução do Pentateuco. E conforme o tempo vai passando, conforme a necessidade, né, vai aparecendo, eles vão traduzindo os seguintes livros. Vale lembrar também que lá no tempo de Jesus nós já vemos também algumas divisões. Você vai ter entre os judeus aqueles que vão aceitar só o Pentateuco e vai ter outros que vão aceitar outros livros também. Mas aí é interessante, falando dessa formação da Bíblia, se jogarmos mais para frente, pode passar para o próximo desenho, por favor. Olha a versão do Papa Damaso. Papa Damaso. Aí é interessante que já num contexto, né, pós, né, era cristã, nós já estamos ali no século IV e existe essa necessidade de você traduzir para digamos assim, o inglês da época, a língua, né, mais falada ali. Que era o latim, por causa do Império Romano. Só que aí vamos pensar o seguinte, você tem uma influência grega intelectual muito forte, né? Você tem alguns textos, né, escritos no hebraico, você tem traduções para o grego koiné, você tem o Novo Testamento que foi escrito no grego koiné. O que seria? Isso. Porque você tem vários... seria o grego koiné? É um tipo de grego. Um tipo de grego. O grego arcaico... Menos popular ou mais popular? Era o grego da época. O grego da época. O grego da época. Então, é porque as pessoas estão em casa, grego koiné. Koiné é o quê? Koiné significa comum em grego. Comum, certo. Tipo então, vulgata, que é de comum, né? De popular. Isso. Uhum. E aí é interessante que você vai precisar não só traduzir, mas estabelecer uma orientação de como esse texto vai ser lido. Né? Uma mensagem de WhatsApp, eu não interpreto do jeito que eu quero dentro da minha cultura. É preciso ter, dentro dessa tradução, dessa versão, né, digamos assim, um olhar oficial da igreja. Como
a igreja olha para esses textos sagrados, como a igreja olha para essa história de Deus com a humanidade, como a igreja olha para essa revelação, né? A Bíblia ela não nasce pronta, ela não desce do céu, né? Você tem muitos episódios ali, é uma mistura de história, arqueologia, teologia, filosofia, tradições de muitos povos. Então, é um texto complexo, né? Só que tem que ter uma maneira para você poder ler e entender isso, você fugir da heresia. Então, esse pedido que o Papa vai fazer a Jerônimo é que realmente não é... Nós podemos entender assim, não é você só traduzir, é tipo, isso aqui vai ser a versão oficial, como a igreja vai falar das Sagradas Escrituras, como nós vamos orientar aos filhos da igreja a ler, a entender. A gente ouve dizer que São Jerônimo levou 38 anos para fazer esse trabalho, é isso mesmo? Sempre tem muita lenda, né, em torno disso, assim, né? Um detalhe que é importante só dar um passo atrás aqui, é que quando o Papa pede a tradução, já existiam outras versões em latim, tá? Entre as quais a Vetus Latina, que circula bastante na época, e Jerônimo vai pegar essa Vetus Latina e vai dar um upgrade ali, entendeu? Esse é um ponto importante. Agora, em termos de tempo, é muito difícil a gente ter... muito difícil, porque a gente ouve isso, né? A gente vai lá, a gente ouve, ele ficou nessa caverna aqui, ficou nessa gruta aqui, 30 e poucos anos. Mas é muito tempo, vamos dizer assim. Exatamente. Aí podemos até passar para o próximo desenho. E aí é interessante... o São Jerônimo. Vi a versão do São Jerônimo. Muito bom, muito bom. A criançada deve estar vibrando em casa. E aí é interessante que é um processo, algumas fontes indicam que ele começa esse trabalho de tradução em Roma, e ele vai terminar, né, em Belém. E ele vai buscar ali, né, as fontes do hebraico, vai consultar as fontes em grego. Como o João falou, realmente já existiam algumas versões em latim naquele momento, mas para ele é recomendado, como eu falei, assim, né, uma versão oficial. Qual é a versão da igreja? Partindo do Papa, é isso aqui que nós vamos orientar. Então, daqui para frente vai ser isso aqui. É isso aqui. Então é interessante que agora, né, em forma de documento, né, podemos dizer assim, você tem a tradição da igreja, o Sagrado Magistério, de certa forma, ali na tinta e no papel. Então nós temos a versão oficial e aquilo ali vai ser algo muito importante. Por quê? Porque você vai pegar toda a cultura grega, as heranças, né, do hebraico, e agora você vai condensar isso dentro do latim. Então é como se a igreja agora começasse, né, a lapidar mais um pouco a sua identidade. Então, tanto é que durante um bom tempo, né, o latim também vai ser a língua da ciência. Muitos trabalhos, né, acadêmicos, tanto da teologia, da filosofia, da física, medicina, matemática, eles vão escrever em latim, vai ser a língua da ciência, das academias, mas também vai ser essa... Da medicina vai ser essa primeira língua da igreja. Então a igreja vai se comunicar assim. Quando nós vamos em muitos locais, na Terra Santa, em Roma, você vê que as plaquinhas, né, ainda estão em latim e tal. Então eu acho muito interessante que desses tempos para cá, nós não temos só versões em idiomas diferentes. A igreja, ela vai nortear como os seus filhos vão ler. E é interessante que, para encerrar, pega para mim essa vermelhinha. Olha só, isso aqui é uma raridade. Isso aqui é uma raridade. Eu vou manuseá-la aqui. Essa, gente, é uma Bíblia da primeira edição da Bíblia da Ave Maria, aqui no Brasil. Ela deve ter mais ou menos 61, 62 anos. Né? Você sabia que a editora Ave Maria foi a primeira editora a colocar a Bíblia em português, tá bom? No Brasil, na mão do brasileiro. Ela está há mais de 120 anos no Brasil, e a metade desses anos, há mais ou menos 60 anos, ela fez... Essa aqui é uma edição, uma Bíblia, se eu não me engano, da primeira leva de Bíblias
tá bom? Está muito bem conservada, essa Bíblia tem 60 anos, né? Olha, Bíblia Sagrada. Então, obrigado à Ave Maria, ela cedeu essa Bíblia para a gente mostrar para vocês aqui no programa. Isso é muito importante. Agora, Rufino, volta aqui, por favor. Eu vou fazer uma pergunta meio polêmica para vocês dois aqui agora, mas também com muito respeito, né? Com muito respeito aos nossos irmãos, eu digo até aos nossos queridos irmãos, amados irmãos evangélicos. Por que que a Bíblia dos evangélicos, tem 8 livros a menos do que a nossa? Onde aconteceu o porquê disso? Vamos lá, uma coisa muito importante, voltando à Septuaginta. Nessa Bíblia dos 70, tá, nós temos livros a mais. Eu estou dizendo a mais só para entender que tem bastante texto aí, que não foi inclusive também assimilado dentro do nosso cânon. Nós temos no nosso cânon, olha só, o 1º Macabeus, 2º Macabeus. Eu acho excelente esses livros. Mas tem, na Septuaginta, tem lá. O 3º Macabeus, tem o 4º Macabeus, por exemplo, tem Odes de Salomão, são vários outros livros que estão nessa tradução. Esse texto em grego, ele circula, e ele é utilizado pelo povo cristão, que escreve o Novo Testamento. Uma das provas disso, é quando a gente pega, por exemplo, o texto de Mateus, quando ele cita o texto de Isaías capítulo 7, versículo 14, lá está dito, não é, que uma jovem dará luz, tal. Jovem é o termo que está no hebraico, alma. Quando isso é traduzido para o grego, isso vira parthenos. Parthenos é virgem. Então, Mateus usa o texto grego. Então, as citações do Novo Testamento são citações tiradas da versão grega, o que comprova que os primeiros cristãos usam a Septuaginta muito. E no avanço do processo de evangelização, nós temos um momento crucial. Por volta do ano 90, numa cidade chamada Jamnia, existe um rabino judeu chamado Yohanan ben Hazakai. Ele reúne um concílio, vou pôr entre aspas, né? Uma reunião desses judeus pós já o tempo de Jesus, e vão lá estes judeus dizerem assim: nós vamos aceitar como texto sagrado apenas os textos em hebraico. Gravou aí? Ponto. Aí o que vai acontecer? Lá na frente, em 1517, com a reforma protestante do Martinho Lutero, Lutero faz uma versão. Esta versão é uma versão que coloca de lado os 7 livros do Antigo Testamento que estavam em grego e não tínhamos as suas cópias em hebraico. Esses livros são aqueles que vão ser tirados. Porém, Lutero coloca num adendo, ele não retira totalmente. A primeira Bíblia que vai ser impressa sem os 7 livros é a famosa Bíblia de Genebra. Perdão, eu disse 8, então não são 8, são 7. Né? Que estavam em grego, não tinha a versão deles em hebraico. Então, neste sentido, tá, é que Lutero ele vai assimilar esta forma do cânon dos judeus e deixa de lado. Depois a Bíblia de Genebra, um tempo depois, vai retirar totalmente, mas, por exemplo, a Bíblia anglicana, eles ainda deixam os 7 livros, só que eles colocam num adendo, tá? Então esse é um detalhe importante. Aí, eu acho, desculpa cortar o raciocínio, mas é porque justamente é no livro de 1º e 2º Macabeus que vai nascer ali 2 povos muito importantes, que são os essênios e que são também os fariseus, justamente por causa daquele processo helenístico. Exato. Sobre, né, de pressão cultural. Então ali é dali que vai, por exemplo, nascer os essênicos, de onde vem João Batista. Sim. E ali que vai, por exemplo, vir os fariseus, como por exemplo Nicodemos. Então é um livro tão importante. Sim, que é uma pena você não fazer estudo deles. Por exemplo, o livro da sabedoria é um desses livros, e ele traz, por exemplo, pela primeira vez de forma clara, essa noção de uma imortalidade da alma que você não encontra em nenhum outro livro. Então quer dizer, tem muita coisa nesse conjunto
que é extremamente importante, mas que foi deixado de lado. Agora, um detalhe, não é? Se o critério era o hebraico para o protestantismo, quando a gente chega ali em 1947, começam as primeiras descobertas dos manuscritos do Mar Morto, entre os 900 manuscritos lá encontrados, pasmem, lá está o texto de Eclesiástico, que só tínhamos em grego, em hebraico. Quer dizer, circulava até entre os essênios esse texto também, de tal modo que aí é que vem a diferença, aí é que vem a distinção. Ou seja, não é que seja uma outra Bíblia, ou que o que está escrito em uma é diferente da outra. Não, é a mesmo texto. A diferença é que uma tem 7 livros a mais, outra tem 7 livros a menos, por causa dessa questão histórica. Né? Então, nada com, digamos assim, uma diferença de opinião, nada disso, é uma questão histórica, que infelizmente tem esse episódio na história. Pensa numa felicidade hoje aqui no programa, gente. Padre Bessa, passando um tempo no Brasil, Padre Bessa que há 4 anos vive em Israel, né? Trabalhou um bom tempo na arqueologia ali em Magdala, né? Ajudando ali nas pesquisas, nas escavações, é guia local, e justamente num dia que ele pôde passar aqui no estúdio para nos visitar, justamente hoje que nós temos 2 jovens teólogos, volto a dizer, o João Rufino com 40 anos, Felipe com 35, isso para mim, que estou há 33 anos na vida missionária, é um bálsamo. Como eu aprendi hoje aqui no programa, e como isso me deu sede de querer aprender mais. Estou muito aquém do conhecimento desses 2, porque não desses 3, mas é vida para a igreja. Rufino, queria que você desse uma palavra para o jovem que está nos vendo agora. Como é bom amar a palavra de Deus, né? Com certeza. O Salmo número 1, ele fala algo muito bonito, que aquele que medita de noite a palavra, a Torá do Senhor, ele é feliz. E é muito bonito isso. O termo meditar é um verbo no hebraico, hagá, muito interessante, que significa balbuciar. E o que é esse balbuciar? Que foi traduzido como meditar. Balbuciar é como se você falasse ao mesmo tempo para dentro e para fora. E quando você olha alguém de longe, quando a pessoa balbucia, você não sabe se ela está falando ou se ela está mastigando. Então há uma tradição muito bonita dentro do judaísmo, a partir desse texto do Salmo número 1, que depois virou até uma oração, que eles repetem muito, o Ashrei, que é fantástica. A palavra, a Torá, o ensino do Senhor é o alimento. Então, o tempo inteiro, dia e noite, a vida inteira, mastigue a palavra, jogue para dentro, mas também proclame essa palavra. Então, essa é a mensagem, para sermos felizes, somente comendo e proclamando a palavra de Deus. Uau! Só com isso eu já pregaria umas 3 horas. Que delícia! Felipe, uma sua palavra para quem quer se apaixonar, quer fazer esse caminho. Eu acho interessante que quando nós olhamos a Bíblia do ponto de vista da arqueologia, quase 2000 anos antes de Cristo, nós temos ali na antiga região do sul da Mesopotâmia, na cidade de Ur, em um tempo politeísta, em um tempo de sacrifícios de animais, em um tempo em que você tinha muitos zigurates, em que lá na pontinha desse zigurate acreditava-se que os deuses se faziam presentes ali, e ali eles tinham a sua noite de amor, ali eles equilibravam, né, o ciclo da vida, ali eles comunicavam com os reis, com as autoridades religiosas, e você tinha uma diversidade muito grande de classes sacerdotais, uma diversidade muito grande de liturgia, de deuses, um panteão enorme. Você tinha diversos corações que buscavam esse Criador. Quem devia ser esse Criador? Qual era o Deus mais forte? Qual era o mais influente? Naquele local, na região da Caldeia,
tem um cara que é chamado. E todo o seu caminhar, ao longo do crescente fértil, ele vai viver uma conversão e vai provocar uma conversão na cultura. E é algo realmente divino, porque isso tem efeito até hoje. Então hoje, que os jovens em casa, eles pensem, né? Onde você está? Qual é a sua região? Onde Deus vai se manifestar para você? E nessa sua caminhada, você vai viver um processo de conversão. Você vai viver um processo de conversão que vai levar a sua casa à conversão, o seu bairro, a nossa civilização. E pode ter certeza que caminhando com Deus, assim como Abraão fez, essa caminhada vai render frutos, e os próximos membros da sua família, as próximas pessoas da civilização terão esse presente de ter contato com Deus, porque você, jovem, você caminhou primeiro, você respondeu primeiro a esse chamado. Ô padre, vendo dois jovens assim, né? Dá gosto, né? Esperança boa. E eles foram de Bíblia, eu vou de Santo Agostinho, né? Então, eu estou aqui com 3 apaixonados pela palavra de Deus. Por que se apaixonaram? Porque conheceram. Santo Agostinho diz: só se ama aquilo que se conhece. Então, vocês são apaixonados, nós somos apaixonados pela palavra, porque buscamos conhecer e não tem limite para isso. Todo momento a gente está conhecendo cada vez mais, né? E para conhecer a gente precisa também das bênçãos de Deus. Eu trouxe aqui, vocês já foram na Terra Santa, né? Mas aqui a Terra Santa veio até vocês hoje. Tem uma pequena pedra aqui do Getsemane, do Cenáculo, do Calvário e do Santo Sepulcro, com essa cruz que é da madeira da oliveira. Então, terminar com a bênção para o povo de Deus que está em casa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estenda sua mão e abra o seu coração para receber essa bênção. E pense naquela graça especial que está no teu coração, aquele pedido. E lembre-se, Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Deus sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só se ama aquilo que se conhece. Somos apaixonados pela palavra de Deus. No mês da Bíblia, nós queremos dizer para você que somos frutos dela. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe você muito. Padre, obrigado, Padre. Parabéns, Felipe. Gente, 2 teólogos, 40, 35, e 2 homens experientes aqui, sacerdote e leigo, mas todos nós sob o efeito daquilo que é a palavra de Deus.